Pena de morte. Livro dos Espíritos, questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falam de um tempo que ainda está muito distante. Kardec comenta: o progresso social deixa sem dúvida ainda muito a desejar, mas seria injusto com a sociedade atual se não se reconhecesse um progresso nas restrições feitas à pena de morte entre os povos mais avançados, e quanto à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias com que a justiça, entre esses mesmos povos, se empenham para cercar o acusado e a forma humanitária com que o trata, ainda mesmo que seja reconhecidamente culpado, com o que se praticava nos tempos que ainda não estão muito distantes. Não se pode negar o avanço no caminho progressivo em que marcha a humanidade. 761. A lei de conservação assegura ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa esse direito quando elimina à sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo sem precisar matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é bem a palavra. O homem acha sempre uma coisa necessária quando não encontra justificativa melhor. Mas, à medida que se esclarece, compreende mais acertadamente o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso na civilização? Teu espírito não se revolta ao ler a narrativa das carnificinas humanas de antigamente, em nome da justiça, em honra da divindade? Das torturas que sofria o condenado, e mesmo um simples suspeito, para lhe arrancar pelo excesso dos sofrimentos a confissão de um crime que muitas vezes não cometeu? Pois bem, se tivesses vivido naquele tempo, terias achado isso muito natural, e talvez, se juízes fosses, teria feito o mesmo. É assim que o justo de uma época parece bárbaro em outra. As leis divinas são as únicas eternas. As leis humanas mudam com o progresso e ainda mudarão até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus ensinou: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião, e a morte aplicada ao homicida não é a aplicação desta pena? Toma cuidado. Tem te enganado tanto sobre essas palavras como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos nós sofremos a cada instante esta penalidade, porque somos corrigidos pelos erros que cometemos, nessa existência ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que ele mesmo sofrerá o que tiver causado. Esse é o sentido dessas palavras de Jesus, que também disse: perdoai aos vossos inimigos, e ensinou-nos a pedir a Deus para perdoar nossas ofensas, como nós mesmos tivermos perdoado, ou seja, na mesma proporção em que perdoamos. Devemos compreender bem isso.
Do livro As Leis Morais, Rodolfo Caligares, capítulo 24, A Pena de Talião. A justiça exige que toda infração à lei seja corrigida e desde a origem dos tempos isto tem acontecido infalivelmente. Aliás, todos os grandes missionários religiosos que têm vindo à Terra, inspirados que foram pelo alto, estabeleceram em seus códigos a pena de talião, ou seja, corrigenda igual a culpa. O olho por olho, dente por dente de Moisés, por exemplo, e o que quem com espada fere, com espada será ferido, do Cristo, são preceitos que consagram esse princípio fundamental da justiça. Moisés, todavia, dava ao ofendido o direito de tirar desforra, pessoalmente e na proporção da ofensa recebida, enquanto o Cristo, surgindo entre nós, quando era chegado o momento de os terrícolas darem início a uma fase mais avançada de sua evolução espiritual, trouxe como missão ensiná-los a quebrar as cadeias do mal, a que se prendiam pela lei de ação e reação. Introduziu nas relações humanas uma nova ética. Amai-vos vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, exemplificando-a ele mesmo até as últimas consequências. Não deixou, porém, de adverti-los explicitamente. Se perdoardes aos outros as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não lhe perdoardes, quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os erros. Voltamos ao Livro dos Espíritos, 765. O que pensar da pena de morte aplicada em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na justiça. Os que agem assim estão longe de compreender Deus e ainda têm muito a expiar. A pena de morte é também um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que as ordenam são responsáveis por assassinato. Revista Espírita, setembro de 1866. Estados Unidos executaram um homem em Cleveland, Ohio. O Dr. Hughes, que no momento de morrer fez um discurso atestando um espírito de firmeza e lucidez extraordinária. Aproveitou a ocasião para fazer uma dissertação sobre a utilidade e a justiça da pena de morte. Essa penalidade da morte, disse ele, é simplesmente ridícula. Qual a vantagem de tirar minha vida? Nenhuma. Hoje vou sofrer a suprema penalidade legal, mas ao mesmo tempo tenho certeza de que estarei convosco depois de minha execução, como aqui me encontro agora. Meus juízes e meus carrascos me verão sempre diante de seus olhos. E vós mesmos, que viestes aqui para me ver morrer, não há um só que não me reveja em carne e osso, vestido de preto como estou, levando meu próprio luto prematuro, tanto durante seu sono, quanto nas horas de suas ocupações diárias. Adeus, senhores. Espero que nenhum de vós faça o que eu fiz. Mas se houver algum que se ache no estado mental em que eu mesmo estava quando cometi o crime, por certo, não será a lembrança deste dia que o impedirá. Adeus. Depois desse discurso, o alçapão caiu e o Dr. John W. Hughes foi executado. Mas suas palavras tinham produzido uma profunda impressão sobre a assistência, do que resultaram singulares efeitos. Eis o que hoje encontramos a respeito no jornal de Cleveland. Estando no cadafalso e com a corda no pescoço, o Dr. Hughes disse que estaria com os que o ouviam após sua morte, como antes, e que parece ter levado a peito cumprir sua palavra.
Entre as pessoas que o tinham visitado em sua cela, antes da execução, achava-se um honesto açougueiro alemão. Este homem, desde a sua entrevista com o condenado, não tem no cérebro senão o Dr. Hughes. Tem incessantemente diante dos olhos, noite e dia, a qualquer hora, prisões, patíbulos, homens enforcados. Não dorme mais, não come, já não cuida da família nem dos negócios. E ontem, à noite, esta visão quase o matou. Acabava de entrar em seu estábulo para tratar dos animais quando viu de pé, junto ao seu cavalo, o Dr. Hughes, vestido com a mesma roupa preta que usava ao deixar nosso planeta, e parecendo gozar de excelente saúde. O pobre açougueiro soltou um urro do outro mundo e caiu para trás. Correram, ergueram-no. Tinha o olhar desvairado, a face branca, os lábios trêmulos, e com a voz ofegante perguntou a recobrar os sentidos se o Dr. Hughes ainda estava lá. Dizia ter acabado de vê-lo, se não estava mais no estábulo, não podia estar longe. Foi à custa de grandes esforços que o acalmaram e o levaram para casa. A visão o perseguiu sempre e, conforme a última notícia, ainda estava num estado de agitação que não podia acalmar. Mas eis o que ainda é mais curioso. O açougueiro não é o único a quem o Dr. Hughes tem aparecido depois de morto. 2 dias após a sua execução, todos os detentos o viram entrar na prisão e percorrer os corredores. Tinha o ar perfeitamente natural. Estava vestido de preto, como no patíbulo. Muitas vezes passava a mão pelo pescoço e, ao mesmo tempo, deixava escapar da boca um som gutural que sibilava entre os dentes. Subiu as escadas que o levam à cela, entrou, sentou-se e pôs-se a escrever versos. Eis o que contaram os presos, e nada no mundo os teria persuadido de que tinham sido joguetes de uma ilusão. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.